Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui que fala é o Alan, gravando aqui o Morning Call do dia 1 de março, né? Uma quarta-feira. Vou colocar minha tela pra gente falar aqui do Ibovespa, né? Vamos falar dos principais benchmarks, começando com o Ibov. Bem, vamos lá. Ibov, né? Eu já tenho gravado aí as oportunidades de mercado, né? Toda segunda-feira e eu tenho falado ali desde que o Bovespa perdeu essa região aí dos 108.700, né, que ele poderia buscar essa região de 104, ele está tentando ali chegar naquela região de 104, tá, que é justamente esse fundinho aí de 4 de janeiro, né. Então, próximo alvo aí que eu vejo do Ibov, região do 104, né, já está chegando próximo. E depois ele tem mais um alvo aqui na região do 101, né? Então, caso o Ibovespa venha a perder essa região do 104, ainda tem chance sim de buscar um próximo alvo aqui na região do 101, tá? Então, Ibov segue o seu movimento de queda. Se eu colocar um tempo gráfico menor, gráfico de 2 horas, abaixo de linhas vermelhas, pelas linhas vermelhas ele chegou em um alvo, né, que é a segunda linha vermelha, então tem que ficar atento ali, pode ser que ele tenha um movimento de repique aí na região dessa segunda linha vermelha, mas o padrão ainda é um padrão de queda, tá pessoal? Não vejo ali o Ibovespa iniciando, por exemplo, um movimento de alta nos próximos dias, tá? Pode ser que tenha repiques, né, no day trade, enfim, no movimento menor, né, num tempo gráfico menor, mas olhando ali médio prazo, né, alguns dias eu vejo o Ibovespa ainda numa tendência de queda, onde o próximo alvo está na região de 104.000, tá, que é justamente essa região aqui, a faixinha verde, né, que eu já tenho marcado ela há algum tempo, e se perder essa região aí da faixa verde, vem para testar a região de 101, 102 mil, tá? Dá uma olhada no tempo gráfico menor, aqui nos 30 minutos, né? Acho que a ideia é para baixo mesmo, não pensar em compra no Ibov desse jeito. Acho que ele já vem ali para tentar testar essa região aí do 104, tá? Vamos ver como ele vai se comportar hoje, né? Ontem, inclusive, ele veio ali, ó, o ROC 17 sozinho acima de zero no gráfico de 30 minutos, virou para baixo e aí ele está tentando ali dar continuidade nesse movimento de queda, tá? Então, Ibov para baixo, próximo alvo é a região de 104 mil. Vamos ver se ele chega lá hoje, né? Ou ainda demora aí mais alguns dias, quem sabe até a sexta-feira a gente pode ver aí o Ibovespa vindo testar essa região de fundos anteriores, tá? Dá uma olhada no gráfico do dólar também, WDL Foot, pegar o gráfico diário. Carregando aqui. Beleza, carregou aqui, pessoal, vamos lá. Dólar, pessoal, vamos lá. O dólar ele deu uma pernada forte de alta, voltou para um ponto de retração, né? Ficou alguns dias aqui andando de lado nesta faixa de 5.300, né? 5.30 e essa região de 5.15 mais ou menos, 5.150. Então, ficou um pouco mais lateral, só que ele está querendo iniciar mais uma pernada de alta, tá? Então isso daqui pode ser um movimento de onda 3 no gráfico do dólar. Então se eu projetar esse movimento para cima, a gente pode ver o dólar aí tentando buscar a região dos 5.430 a 5.500, tá? Que é aquela região de 5.50, né? Então muito cuidado aí com o dólar, né? O dólar com possibilidade de ainda continuar esse movimento de alta. Gráfico de 120 minutos. Gráfico de 120 minutos, dá para perceber que ele segurou aqui na região do suporte 72, linha laranja, né? E ele tem uma próxima linha laranja justamente na região dos 5,30, tá? Então 5,35 mais ou menos, né? 5.350, que é essa região desse topinho anterior, tá? Então é o alvo ali que eu vejo a princípio aí no dólar, vindo para testar essa região de 5.350. Tem uma região aqui no meio do caminho, né? Que vale a pena ficar de olho, que é justamente esta faixa dos 305, né? 5,30, 5.300, rompendo aqui, aí vai para o 5,35, que é justamente esse topo ali, coincidindo com essa linha laranja, né? Que é uma próxima resistência aí pelas mínimos, tá? Então dólar para cima, pontos de resistência aí a partir da região de 5,30 e rompendo aqui pode buscar lá os 5,35, tá? Na minha opinião ainda dólar continua no movimento de alta aí nos próximos dias, né? Pelo gráfico de 30 minutos, deixa eu só observar aqui, ele ganhou uma linha verde, deixa eu ver como que estão as mimas, tá formando um leque aqui interessante, né? Formando um leque 305, já não tem 610 porque a 305, 610 ainda não cruzaram para cima, tá? Mas isso pode acontecer em breve, né? Se o dólar realmente for buscar aquela região lá que a gente comentou, né? E talvez ele não vá direto, tá? Pode ser que ele bata a cabeça aqui no topo anterior, faça um pullback
e aí depois tente buscar aquela faixa dos 5,35 e quando ele faz isso, ó, repare que ele vai ganhando o alinhamento das mínimas, o que favorece o preço continuar o seu movimento de alta, tá? Então, dólar, na minha opinião, para cima, próximo alvo aí, região de 5,30 e rompendo 5,30, 5,35 seria um ponto que eu ficaria atento ali também, tá ok? Dá uma olhada aqui no gráfico do S&P 500, né? Na verdade, vou dar uma olhada no gráfico do SPY, que é a ETF do S&P 500. Vou colocar aqui o gráfico de 120 minutos. Aliás, desculpa, colocar o modelo BOE1. Vamos lá, pessoal, S&P 500, bem, ele tinha uma linha de tendência aí que ele estava respeitando desde janeiro, né? Então ele rompeu essa linha de tendência, tá? Então fez esse movimento aqui rompendo a linha de tendência, né? Voltou aqui para testar esta linha de tendência de alta que ele estava respeitando aí desde que ele formou esse fundo em outubro, né? Só que ele acabou perdendo aí, né? Nos últimos dias, na semana passada ele acabou fechando abaixo ali. E assim, pessoal, o S&P 500 tá meio esquisito aqui, eu não tô gostando muito dele, tá? Eu acho que a ideia é que ele segurasse, né? Quando ele voltasse aqui para testar esses... Um gráfico do S&P 500 é 4.060, 4.050 e virasse para cima para romper os 4.200. O S&P 500 ficou mais estranho aqui no ponto que ele está agora. É um ponto de suporte pela mínima sim, né? E essa mínima 72 pode mandar lá na mínima 305. Só que o que eu estou imaginando aqui que o S&P 500 faça é o seguinte, ele volte para testar essa faixa aqui dos 4.060, 4.050, né? No caso aqui da ETF é a região dos 404, 405. Bata a cabeça por aqui, volte para testar esse fundo e se perder esse fundo eu vejo ali a possibilidade do S&P 500 voltar para essa região dos 3.800, né? 860, até essa região dos 3.700, tá? Que seria justamente aqui os 375, né? Pela ETF. Então são os pontos ali que eu vejo que o S&P 500 pode sim iniciar uma correção, tá? Mesmo que ele faça aí um movimento de repique aí nos próximos dias, tome cuidado porque eu entendo que na região ali dos 4.060, 4.070, né? No caso aqui 405, é um ponto que ele pode ter dificuldade, bater cabeça e depois voltar ali para testar esse fundo, podendo romper e testar fundos mais baixos aqui, tá? Então muita atenção no S&P 500 porque ele está abaixo da linha de tendência, então pode ser que a gente veja o S&P 500 sofrendo um pouco mais nos próximos dias, tá ok? Dá uma olhada no gráfico do Bitcoin. Vamos lá. Pessoal, Bitcoin pelo gráfico diário ainda é um gráfico para procurar compra, né? Ele chegou ali numa região de topo de agosto, 25 mil, tá? Mas não conseguiu dar continuidade. Tá ok? A ideia, né, era até que ele segurasse aqui nessa região dos 24 mil e fosse lá para tentar romper, e aí se ele rompesse, tem um alvo aqui pela mínima até a região dos 29.500, tá ok? Bem, ele está no meio do caminho pelo gráfico diário, né, se você considerar que você tem duas linhas laranjas aqui, uma no suporte e uma na resistência, ele está exatamente no meio do caminho. Olhando esse gráfico diário, eu ainda acredito que o mais interessante é pensar na compra, tá? Só que o ponto que eu considero ali, onde você tem uma relação risco-retorno mais favorável, onde você consegue pegar um stop mais interessante, né? Não pegar um stop tão longo, é quando ele volta para testar esta faixa aqui dos 21.500, tá? Se ele forma um pivô nesta região dos 21.500, eu considero que passa a ser um ponto mais interessante. Quer dizer que ele vai fazer isso? Olha, não sei, né? A gente não tem como adivinhar e prever ali o futuro, né? Mas eu entendo que é um ponto ali que vale a pena ficar de olho. Se o preço voltar para essa região de 24 mil, bate cabeça e começa a falhar, aí já tem que se pensar em sair da operação, né? Se alguém entrar numa compra nesta faixa, porque aí ele já começa a formar um padrãozinho ali de um ombro, cabeça a ombro, e aí pode voltar para testar suporte aqui mais embaixo, tá? Voltar para testar a mínima 72, voltar para testar uma retração de todo esse movimento de alta, né? Então, muita atenção ali no Bitcoin, né? Caso ele volte para cá, quando ele vem ali na região dos 24 mil. Porque a ideia é que ele já venha para romper e faça algo parecido com isso. Se falhar nos 24 mil, aí realmente ele começa a ficar um pouco mais feio, tá ok? Então, Bitcoin, meio do caminho, né? Ainda é um gráfico no diário, no tempo gráfico diário, que eu penso que seja mais interessante na compra. Mas quando eu vou para um tempo gráfico menor, por exemplo, 120 minutos, né, um gráfico de 2 horas, eu já começo a ver o Bitcoin ganhando bastante resistência
nessa região aí de 24 mil, tá? Inclusive ele tem uma resistência 144 aqui no topo, no gráfico de 2 horas, né? E se você observar aqui pelo nosso indicador Rock Mima, ele já tem uma 610, tá? Essa 610 está validando essa resistência 144, né? E assim, o Rock Mima 610 abre um alvo no suporte 610, então o alvo poderia ser aqui, tá ok? Então por isso eu entendo que o Bitcoin pode sim ter uma correção nos próximos dias, tá? Ontem, inclusive, eu tinha comentado com o pessoal, né? Ontem, quando a gente estava na nossa sala de cripto, o Bitcoin estava exatamente nesta faixa aqui, ó. Ele já estava ameaçando voltar para testar aqui os fundos anteriores, e se perdesse, né? Eu já imaginaria ele tentando ali realmente fazer a correção para ir testar essa faixa vermelha, que é os 21.500 lá que a gente comentou, né? 21 mil, na verdade, né? 21.500, desculpa. Então, é isso que eu imaginei que o Bitcoin pudesse já fazer. Mas ele recusou, tá, pessoal? Não fez novo fundo, né? E já voltou mais uma vez para testar esta faixa aqui dos 23, 24 mil. Vamos lá, tem bastante resistência no curto prazo, então tem que tomar cuidado com compras. Quer dizer que ele não pode continuar subindo? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que ele tem bastante resistência e tem que tomar cuidado ali, porque se ele falhar, ele ainda pode voltar para testar os 21.500 e aí vai dar um pouco mais de calor. Para quem quer arriscar ali uma compra nesta região, acreditando que o Bitcoin volte para testar os 25 mil e se romper, tem alvo lá nos 29 mil, né? A gente viu pelo gráfico diário que tem um alvo pela linha laranja nos 29 mil, né? Que é justamente a MIMA 305. Então, para quem acredita que o Bitcoin vai segurar por aqui e já vai dar essa pernada de alta, eu esperaria pelo menos ele ficar acima dessa região aí de 24 mil, tá? Então ele precisa fechar acima aí dos 24 mil, né? Repara que ele já está deixando pavio aí no teste do top 1 anterior, então no ponto que ele está, se ele começa a falhar, ele volta mais uma vez, tá, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado, porque ele está numa região difícil aí, né? Tem a resistência 144 que também dificulta ali esse movimento de alta, mas também eu entendo que no curto prazo, né, no gráfico de 2 horas, ele deu uma pernada de alta, né? Então se você pegar aqui esse movimento aqui, ele fez uma pernadinha de alta e ele está no ponto de retração, né? Caso ele queira replicar essa primeira onda ali, nessa primeira pernada de alta, inclusive aqui ó, 618, tá vendo? Ele veio exatamente no 61.8 de retração e segurou. Caso ele queira ainda replicar esse movimento, eu posso projetar isso aqui para frente. E aí, se o Bitcoin conseguir ficar acima dos 24 mil, conforme a gente acabou de falar, ele tem chance sim de buscar, a princípio, no curto prazo, região dos 25.800 a 26.600, tá? Pelo gráfico diário tem alvo até os 29, tá? 29 mil, né? Que inclusive daria 162% de projeção. A princípio eu ficaria de olho nesses primeiros alvos, né? 786, 100%. Mas entendendo que ele pode sim buscar os 162. Mas eu só vou pensar nisso, pessoal, se o Bitcoin conseguir ficar acima dos 24 mil. Se ele começar a falhar por aqui de novo, né? Como ele já está aparentemente aí com dificuldade, se ele começar a falhar por aqui, eu entendo que ele pode fazer isso daqui, que é o que eu estou acreditando no momento, tá? Estou acreditando que o Bitcoin vai ter bastante dificuldade por aí. Agora, se ficar acima dos 24 mil, aí eu vou reavaliar aqui a leitura, né? E tentar identificar aqui boas oportunidades ali, pensando que o Bitcoin pode sim voltar para testar esses 25 mil, quem sabe buscar os 29, que é o alvo do gráfico diário, beleza? Então, é isso daí, pessoal, vamos acompanhar como que o mercado vai se comportar hoje, né? E amanhã nós estamos de volta aqui mais uma vez com a nossa análise de Morning Call, pessoal. Então, desejo a todos um excelente dia e até amanhã. Um abraço, tchau, tchau.